Olá, amados, graça e paz. Romanos, no capítulo 8, nos fala a nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade e adoção. A única forma daqueles que outrora estávamos como filhos bastardos e agora estamos por adoção em Cristo, aquele que é irmão e irmã em Cristo, consequentemente é chamado filho. O unigênito do Pai, um único filho, o primogênito de criação e ressurreição, da qual, através do unigênito, somos feitos novamente filhos, porque através de uma única ofensa, através de Adão, a humanidade que veio segundo Adão, está destituído da honra, da glória e da imortalidade. Mas aquele que persevera segundo a nova vida, nascendo de novo no Espírito Santo, na água que é a palavra, que é pura, que é viva e eficaz e nos santifica, conforme diz, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei mata, o Espírito vivifica. A lei é para aqueles que estão segundo as transgressões e uma comprovação de que estão destituídos da honra e da glória. Mas aqueles que seguem já segundo a graça, já não há condenação. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Usamos somente aquilo que é lícito para edificação, tanto pessoal como na unidade da fé, exortando uns aos outros mutualmente, com uma consciência, nos acusando como cumpridores segundo aquele que tudo opera e executa em nós, da qual as boas obras, juntamente com a fé, acompanharão a nossa alma para o grande dia, o tribunal de Cristo, que para alguns será como galardão e para outros como castigo. Paulo disse: encerrei a carreira, guardei a fé, combati um bom combate segundo a fé, da qual guardou a fé juntamente com as obras de justiça que o acompanharam para o tribunal de Cristo. Assim como nós perseveramos nas variedades de dons e ministérios que Ele nos concede, que devem ser sempre operadas segundo o amor, fugindo de toda vanglória que é maligna, importância nenhuma o que planta e o que rega. Considerai sempre aqueles que estiverem diante de nós como superior, perseverai numa estatura mediana, porque o menor e aquele que está aqui para servir é grande no reino dos céus. Jesus disse: é necessário que eu vá para o Pai e vos envie outro advogado, outro consolador, aquele com a ascensão de Cristo, do qual aqueles discípulos que seriam feitos apóstolos, os 12 apóstolos que venceram as 12 tribos de Israel, estavam com a porta das sinagogas cerradas, com medo dos judeus, e quando receberam o revestimento do alto, foram revestidos da sua força e do seu poder, operaram segundo o sobrenatural. A Bíblia diz que os sinais o acompanhavam, porque aonde há o Espírito há liberdade ao mover do sobrenatural. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo a fé, do qual aquilo que é impossível para homens, tudo é possível para aquele que nós cremos. Chegamos até Deus nas regiões celestiais com ousadia através do Espírito de Cristo, que nos concede ousadia e não covardia. E assim perseverar em mais uma semana, marchando adiante, segundo aquele que tudo executa, aquele que tudo opera em nós, quando permitimos um coração contrito e arrependido, quando os tendões do pescoço não são de aços, mas maleáveis, flexíveis, dando reverência àquele que era, que é e que há de vir, a Ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre.
aquele que nos leva até o Pai, o único que veio do alto e adentrou novamente as regiões celestiais, aquele que foi ungido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos no monte de Sião, e os anjos sobem e descem sobre ele. Aquele que, feito um pouco menor que os anjos, se tornou superior até mesmo os anjos, e não é somente mediador entre Deus e homens, mas também entre os anjos, que o glorificam a todo momento, porque ele é santo e digno, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos concede a paz. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.